Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Nosso editorial de hoje é sobre os números da prisão no Brasil. Você já deve ter ouvido na imprensa que nós somos um dos países que mais prende no mundo e que nosso sistema penal é excessivamente rigoroso e punitivista. Essas afirmações costumam vir acompanhadas de estatísticas do sistema prisional brasileiro e, via de regra, os mesmos especialistas que se empenham na divulgação desses dados defendem a tese curiosa de que prender criminosos não é uma solução eficaz para combater a criminalidade. Em oposição a essa narrativa, o promotor de justiça Bruno Amorim Carpes lança essa semana o livro O Mito do Encarceramento em Massa. Com base em extensa pesquisa científica, o autor refuta alguns números amplamente difundidos sobre o sistema prisional, aponta falhas grosseiras na metodologia desses levantamentos e indica as origens e possíveis soluções para a crise penitenciária. Esse editorial é inspirado nessa obra de inestimável valor moral e jurídico. Vamos começar abordando o tema de uma ótica política e orçamentária. Sempre me intrigou o cinismo de certas autoridades que criticam problemas sociais agravados por elas mesmas. Vejam o caso do doutor José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff. Em 2015, após mais de 4 anos no Poder Executivo, ele fez a seguinte constatação: presídios do país são masmorras medievais. Difícil discordar, mas o ex-ministro petista, tão escandalizado com a situação das prisões brasileiras, omitiu uma informação fundamental depois resgatada pela entidade fiscalizadora Contas Abertas: o contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional entre 2006 e 2015. Nesse período, o governo federal do PT reduziu em 49% os gastos com o sistema prisional. No total, 3,5 bilhões de reais deixaram de ser investidos na segurança pública. Ou seja, o ministro lacrou como comentarista como se o problema não fosse da sua responsabilidade. Aliás, segundo o levantamento de 2017 da Fiesp, 3 bilhões de reais seriam suficientes para a construção de aproximadamente 45 mil vagas prisionais. Com base nesse cálculo, um investimento aí na casa de 15 bilhões de reais durante a era petista teria bastado para resolver o grave problema da superlotação carcerária. Para quem acha muito, vale a pena lembrar que a Copa do Mundo de 2014 custou mais de 10 bilhões de dólares e que 1/3 do orçamento foi destinado a estádios de futebol e estruturas temporárias. Foi assim que, sob o comando de Lula e companhia, o Brasil se tornou o país dos presídios superlotados e dos estádios supervazios. Mas o importante é que você perceba o descaso e a hipocrisia da esquerda brasileira em relação às prisões lotadas. Eles participam da construção do problema, permitem que a situação se agrave e depois usam a crise como argumento para avançar alguma agenda ideológica. Por exemplo, a descriminalização do tráfico de drogas, a visão do criminoso como uma vítima social e, finalmente, essa ideia absurda de que prender delinquentes não reduz a criminalidade. Pelo amor de Deus, até o ministro Barroso, um jurista de orientação progressista, reconheceu em voto que durante o breve período que o STF autorizou a prisão após julgamento de segunda instância, o índice de crescimento da população carcerária despencou, atingindo sua mínima histórica, e o percentual de presos provisórios diminuiu. Um fenômeno parecido foi observado nos Estados Unidos, país com a maior taxa de aprisionamento do mundo. Gráficos da criminalidade americana mostram que o aumento do encarceramento, especialmente a partir dos anos 90, derrubou a criminalidade violenta. Não à toa, a nata da academia americana reconhece o custo social da impunidade, incluindo intelectuais que flertam com o progressismo. Para ficar em um exemplo, o economista Steven Levitt, PhD pelo MIT, autor daquele best-seller Freakonomics e eleitor do Obama, já afirmou o seguinte, aspas, cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano, e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. E falando em crimes patrimoniais, aqui no Brasil, a lei é tão frouxa que um assaltante armado pode iniciar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, passa o dia solto, trabalhando. E depois de cumprir apenas 1/6 da sua pena, ele já progride para o regime aberto e, na imensa maioria das vezes, esse criminoso volta a ser uma ameaça para a sociedade, mas agora em tempo integral. Aliás, você já deve ter sido impactado por aquele discurso falacioso de que a maioria dos presos nas cadeias brasileiras são infratores de baixa periculosidade. É mentira. E para refutar essa desinformação, basta verificar os intervalos de pena previstos na legislação brasileira.
só 28 tipos penais, aqueles com pena mínima superior a 8 anos, exigem que o criminoso inicie sua pena em regime fechado. É menos de 3% dos mais de 1.000 delitos previstos na lei. E para completar, segundo o CNJ, entre os criminosos fujões, há 23 mil foragidos e outros 308 mil procurados. Esse é o Brasil de verdade. Um país que não consegue processar criminalmente nem 10% dos seus assassinatos e que tem mais de 330 mil mandados de prisão em aberto. Por isso eu insisto, faz algum sentido afirmar que o Brasil prende demais? Claro que não. O Brasil prende é pouco e deveria urgentemente investir no seu sistema penitenciário e reformar o seu sistema penal. Para fechar, saiba que grande parte da imprensa, seja por preguiça ou por militância, divulga os números de encarceramento sem seguir o critério internacional. Enquanto o resto do mundo contabiliza apenas presos provisórios e presos em regime fechado, os especialistas brasileiros incluem detentos no regime semiaberto, o que representa 106 mil presos a mais. Quando esses números saem da conta, o Brasil fica ainda mais distante de ser um campeão do encarceramento. Nosso recorde, pessoal, é outro. Nós somos o país com o maior número absoluto de homicídios. Foram 50 mil vítimas em 2020. No próximo bloco, eu vou entrevistar o promotor Bruno Amorim Carpes, autor do livro O Mito do Encarceramento em Massa. Aliás, se você deseja adquirir esse livro, basta acessar o canal Caio Coppola no YouTube e clicar no link da descrição desse vídeo. A gente volta depois do intervalo. Boletim Coppola. Eu queria te convidar para o único especial de Natal que fala sobre o Natal. Nada de consumismo, materialismo ou desrespeito à fé alheia. Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, a Brasil Paralelo lança seu especial de Natal, que será transmitido gratuitamente. Para assistir, é só clicar no link da descrição aqui do vídeo e garantir o seu cadastro sem nenhum custo. Amor, caridade, fé e família. Viva um Natal que vale a pena ser vivido com a Brasil Paralelo. Quando você assiste ao Boletim Coppola, tudo que você vê é consequência de alguma inspiração e muita determinação. E o que eu construí até hoje veio à custa de muito esforço e algum sofrimento. Por isso, eu só colocaria o fruto do meu trabalho em mãos absolutamente confiáveis. E eu já escolhi quem vai cuidar do que eu já conquistei. Conheça a Aquavero Investimentos. Eu sei que eles podem proteger e ampliar as suas conquistas também. Clique no link aqui no descritivo desse vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Nós estamos recebendo o Dr. Bruno Amorim Carpes, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul e autor do livro O Mito do Encarceramento em Massa. Seja bem-vindo, doutor. Eu tenho duas perguntas sobre expressões peculiares que aparecem nos seus artigos. O senhor chama as cadeias brasileiras de portas giratórias. Elabora isso para nós, por favor. Bem, a porta giratória, ela vem da constatação de que a cada semestre praticamente entram e saem o mesmo número de apenados, sempre girando em torno de 200 mil. Os números são semestrais. E também em razão da nossa própria legislação, como já bem disseste, que estipula regimes que podem progredir rapidamente, em geral um sexto. Então o que acontece é isso, o criminoso entra e sai indiscriminadamente a custo de vida, de patrimônio, de bens das vítimas, sempre para que ele seja novamente encarcerado. Então em nada adianta olhar o número como um todo, mas saber que naquele número há criminosos que entram e saem indiscriminadamente. Essa é a porta giratória do sistema prisional brasileiro. O senhor tem uma ideia para falar para a gente de qual é o número, né, de entradas e saídas, só para a gente dimensionar o problema ou citar algum caso específico? Vejam, alvarás de solturas no último semestre foram quase 200 mil, em torno de 196 mil, e entradas em torno de 210 mil aproximadamente. Então é nessa escala que nós estamos vendo essa porta giratória. Uma outra expressão que me chamou a atenção, doutor, foi a tal da prisão esportiva, né? Até hoje eu só tinha ouvido falar em pesca esportiva. Você fisga o peixe e depois devolve o animal ao seu habitat. É algo parecido, não? Exatamente, Caio.
Isso é demonstrado em números pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal. No primeiro semestre de 2020, foram presas 20 mil pessoas. E se viu que nesse semestre, pouco mais de 300 permaneceram presas. Então, o que acontece é isso. A polícia prende, a imprensa e a polícia civil tiram a foto e devolvem para a sociedade, da forma como é feita a pesca esportiva. Doutor, desculpa a indelicadeza, mas só uma correção. Sim. Pelo que o senhor falou, foram 20 mil presos e, na verdade, 3.800 só que ficaram. Não, Caio, é esse o número mesmo. É pouco mais de 300, não 3 mil. É estarrecedor esse número. Nossa, bom. E voltando a falar sobre a tese central do seu livro, a quem interessa, essencialmente, desinformar sobre a realidade do encarceramento no Brasil, chegando a manipular estatísticas para inflar o número de presos? Aqueles que pregam que a prisão não resolve e querem ver os criminosos soltos. Criam o caos prisional para depois se beneficiar para que os presos sejam soltos. Doutor Bruno, muito obrigado pela atenção, sucesso no lançamento do seu livro, que será essa sexta-feira no Chalé da Praça 15, lá no Centro Histórico da minha querida Porto Alegre. Se você deseja adquirir essa obra, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube e clicar no link do descritivo. Um forte abraço, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.